do céu, um raio de luar beijou a terra em flor e assim nasceu o amor, fez morar em meu coração. Bem-vindos ao canal Pereirinha Pediatra. Em vídeos anteriores explicamos o que é a Síndrome das Pernas Inquietas, SPI, a qual ocorre também em crianças e que frequentemente melhora com tratamento sem remédios, apenas seguindo as boas regras da higiene do sono. Mas existem casos muito severos que condicionam muito mau sono, que tornam o dia seguinte da criança muito estressante, deixando-a agitada, turbulenta, às vezes embirrenta, isto é, com significativo prejuízo do bem-estar do pequeno e também, por que não dizer, da sua família. Então, nessas condições, é necessária a terapia farmacológica. Antes, é imperioso que se avalie o status do ferro no organismo da criança. Expliquemos. O ferro, como todos sabem, é vital para a produção de células vermelhas no sangue, mas, além disso, o ferro participa em um grande número de enzimas e proteínas para um grande número de funções metabólicas. E uma delas é participar da síntese de um neurotransmissor, também um neurohormônio, a dopamina, que quando é insuficiente, produzido em pequena quantidade, pode ocasionar os sintomas da SPI. É uma das causas. Entende-se, portanto, por que motivo é necessário que se mantenha em bons níveis o ferro, que participa das múltiplas funções, além daquela de produzir o sangue da pessoa. A proteína que armazena o ferro é denominada ferritina, e quando seu valor está abaixo de 75 microgramas por decilitro, no caso do paciente com SPI, isso significa que muito provavelmente não haja ferro o suficiente para estar concomitante com enzimas que produzem a dopamina, que pode condicionar, então, quando insuficiente, sintomas da SPI, a necessidade de movimentação, etc. Tal. A dopamina é a substância que se contrapõe a essas sensações desagradáveis nas pernas, às vezes nos braços. Usamos o ferro por via oral e, em geral, o sulfato ferroso, mas outros também podem ser usados. Em casos especiais, é necessário usar o ferro injetável na veia da criança, o que é muito mais complicado. Mas quando a criança não tolera o ferro oral, tem-se que usar o venoso. A SPI é frequentemente complicada com déficit de atenção e hiperatividade. O déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, bem como a síndrome de ansiedade, existem frequentemente concomitantemente com a SPI, embora possam também ser problemáticas independentes da SPI. E elas podem melhorar bastante quando a ferritina sérica também se mantém mais alta. Tanto o déficit de atenção e hiperatividade quanto a ansiedade frequentemente precisam ser atendidas, pois a reunião da SPI com ansiedade e déficit de atenção com hiperatividade tem potencial de atrapalhar bastante a vida dos jovens e também a de seus pais. Mas para aqueles casos mais severos, onde é grande o comprometimento do sono e do bem-estar da criança, e já estão sendo bem seguidas as boas regras da higiene do sono, e também já se ajustou o ferro da criança e ainda assim não tivemos melhora, há que se lançar mão de fármacos. Alguns, lembramos aqui, a gabapentina é útil quando a criança tem grande problema em manter constante o seu sono, isto é, acorda com frequência durante a noite. O clonazepam é útil quando são bem comuns as parassonias, em particular o assustador terror no sono, e também quando é presente significativa ansiedade generalizada. A clonidina, utilizada também na SPI, embora não seja medicamento de primeira linha,
é útil quando há dificuldade para se iniciar o sono, devido à SPI e talvez outros problemas de insônia, de inicial e dificuldade para iniciar o sono. E ela também é útil para o TDAH, quer dizer, melhora um pouquinho o déficit de atenção e hiperatividade. Agonistas dopaminérgicos, isto é, aqueles que incrementam, agonistas incrementadores da produção da dopamina, o pramipexole, por exemplo, é bastante eficaz da SPI, porém liberado apenas para as crianças grandes e respeitados alguns princípios durante seu uso. Eu uso regularmente o pramipexole com bons resultados em geral. Há mais medicamentos utilizados para a SPI, porém mencionei aqueles com os quais tenho boa prática. Todos os fármacos para a SPI têm alguns efeitos colaterais que precisam ser contornados e não é ir-se dando esses remédios que pode ser feito isso com facilidade, viu? Todos os medicamentos, como quase todos os medicamentos, existem efeitos colaterais podem surgir. E não raro temos que, às vezes, até suspender algum fármaco e utilizar outro devido a efeitos colaterais inconvenientes. Mas é possível ir se adequando às necessidades específicas daquela criancinha. Termino aqui enfatizando que se deve tratar a SPI de uma criança com fármacos apenas quando os cuidados com a boa higiene do sono foram atendidos, o eventual déficit de ferro da criança foi superado e ainda assim ela continua a dormir mal. Isso é um número bem pequeno, na verdade, dos pacientes com SPI em pediatria. Lembro ainda que a apneia do sono também é comum e também prejudica muito o sono da criança e causa também um dia muito ruim, o dia seguinte para a criança, tanto quanto a SPI. Então, a apneia do sono precisa ser descartada sempre quando pensamos em tratar uma criança com SPI, com medicamentos, com fármacos. Havendo apneia do sono, o tratamento da SPI com fármacos piora muito o quadro todo da criança, piora a apneia do sono. A apneia do sono, um problema muito mais significativo até e grave do que a síndrome das pernas inquietas, será tema do nosso próximo vídeo. Agradeço a todos por assistir esse vídeo, peço que se inscrevam no canal e fico grato a todos. Um abraço a todos. Sim, vou pela vida além a cantar o amor que nasceu e vai bem.